Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa que aqui está, e munícipes, e aqueles que nos ouvem e nos assistem. Já na semana passada, nós fizemos menção da importância dos movimentos de prevenção, haja vista estarmos no mês de outubro e vivemos o Outubro Rosa, né? E sem esquecer que o mês seguinte é o Novembro Azul, onde nós temos a prevenção masculina, mas nós estamos vivendo o momento da prevenção feminina, principalmente do câncer de mama. Nós cumprimentamos, ficamos contentes e deixamos claro a importância das medidas de prevenção. Mas, da mesma forma, ficamos um tanto quanto preocupadas ao lermos o artigo da Folha de São Paulo, agora vou pedir desculpas, não me recordo se foi da sexta ou do sábado, dizendo da grande importância dessas ações de prevenção, mas da tristeza, da não mudança, da resolução dos problemas de câncer de mama, porque entre se fazer o diagnóstico e se conseguir chegar a um hospital e ter o atendimento e passar por todos os procedimentos clínicos necessários, nós temos um tempo muito grande. Então, fica aqui, né, a nossa menção, a nossa alegria pelos movimentos de prevenção, mas a nossa cobrança a quem é de responsabilidade para cumprir a atenção secundária e a atenção terciária, apesar de eu não gostar desta hierarquização da saúde, mas ela está aí, que realmente provenha o acesso de maneira mais rápida àqueles que precisam de uma atitude, até mesmo curativa, para resolver o seu problema. E uma atitude, na grande maioria das vezes, curativa mesmo, porque hoje nós sabemos que a grande maioria dos cânceres de mama, se é diagnosticados de forma precoce, ótimo, mas eles têm que ser tratados de forma precoce também. Então, é importante, é muito importante, que haja uma especial atenção para que quem tenha um diagnóstico na mão, não tenha simplesmente o martírio de saber que tem um problema, mas que consigam ter acesso aos hospitais que dão a resolução desse problema. Uma outra situação que eu gostaria de falar, mas não gostaria de forma alguma de falar de uma maneira leviana, mas nós temos que checar, é que fomos procurados aí nesse último final de semana por algumas pessoas que questionaram a forma como é cobrado o transporte escolar em nossa cidade. E repito aqui, jamais farei qualquer pontuação de forma leviana, mas iremos procurar a forma como é feita o acompanhamento do transporte escolar. Então, teremos um diálogo com a secretária de Educação sobre o contrato, qual é a forma de fiscalização, e o que nos foi colocado é que os tacógrafos realmente não funcionam. Então, são feitos desenhos de trajetos que nem sempre são fiscalizados, são feitos desenhos, muitas vezes, que esses trajetos não são a menor distância entre os dois pontos, nós temos que ver se é por questões de ruas que não dão acesso, mas temos que checar. E que hoje Bauru paga além daquilo que ela poderia pagar. Então, fica aqui uma colocação que nós iremos verificar. Não faremos jamais acusações levianas, mas vamos checar, vamos olhar e, durante o fim de semana, dando uma olhadinha em algumas notícias, verificamos que em 2012, num artigo do Jornal da Cidade, já foi levantado o problema da falta dos tacógrafos realmente demarcarem os caminhos para que pudesse existir uma cobrança adequada, principalmente das pessoas que vêm de zona rural
e dando algum problema. E no artigo ainda citavam Val de Palmas, dizendo que se fazia 1.300 e poucos quilômetros, eu preciso checar de forma adequada, mas vamos conversar com quem é responsável para que depois possamos aqui realmente pontuarmos de uma maneira adequada e não ficarmos levantando qualquer posição leviana, mas vamos checar, vamos olhar, porque vivemos um momento difícil, onde o dinheiro é muito curto, então ele tem que ser muito bem utilizado. Chega de dinheiro mal versado, né? Isso a gente faz questão. Um outro ponto que gostaríamos de lembrar é que chegou o calor. Chegou o calor. As chuvas de verão chegaram também. E o mosquito da dengue não vai perdoar. Se vocês observarem, pelo menos com relação ao ano passado, com todo mundo que a gente conversa, diz, nossa, o número de pernilongos aumentou. Aumentou de forma significativa. Então, nós já pedimos ao senhor secretário da Educação, da Saúde, que tome as atitudes cabíveis. São 8 anos que ele está aí, 8 anos. Sabe o que vai acontecer. É uma pessoa qualificada. Então, não adianta ser só qualificado. Faz-se necessário que tome as atitudes qualificadas para que a nossa população não venha sofrer mais uma vez com o problema da dengue, depois fica aquele chorumelo aí. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu chama-se tragédia anunciada. Isso é tragédia anunciada. Então, vamos olhar que promete, promete. E falando em limpeza, eu gostaria, por gentileza, que a TV Câmara disponibilizasse um vídeo curtinho, por favor. Quem frequenta diariamente a região do Calçadão da Batista, em Bauru, convive com um problema que tem incomodado bastante. Quase todos os dias pela manhã, quando os empresários e comerciários chegam para receber os clientes das lojas, eles encontram as calçadas das ruas que cortam o calçadão cheias de lixo. Durante todo o trajeto da Rua do Comércio existem lixeiras pequenas para uso dos pedestres, mas faltam locais específicos para lixo das lojas. Nós temos as lixeiras para o lixo pequeno, que a gente fala, que é o lixo pequeno porte. E tem o grande porte, porque nós, os empresários, a gente cria bastante lixo, né, nas empresas. E a gente não tem onde armazenar. A gente coloca no saco para ser recolhido. Mas aí vem o pessoal que pega a latinha, explora essa parte, né, e rasga o saco, fica tudo espalhado. Então a gente está querendo os containers mesmo, para que a gente possa colocar os lixos de grande porte dentro dessas lixeiras. Seria ideal um em cada ponto do calçadão. O ideal seria um em cada ponto. Deixar já, ver a quadra, você já deixa a primeira, a segunda, a terceira quadra, cada um ter o seu container. Aí aquela quadra joga tudo ali, o caminhão passa, recolhe, como as grandes cidades fazem, né? Tá havendo um êxodo, as pessoas não estão vindo para o calçadão por causa disso também, né? E ainda a saúde, que é perigoso, esse problema da dengue, o zika, a gente tem que pensar em tudo. É esse o grande problema nosso. Antes, né? E realmente não dá para dizer, é uma vergonha. E um container não custa nem um pouquinho caro, ia minimizar muito. E só um minutinho, não, vereador, vou lhe dar uma parte. Sem contar que o centro nunca vai ser revitalizado com a sujeira que se encontra lá. O centro nunca vai ser moradia de pessoas de mais idade que poderiam estar habitando e dando uma vida na nossa cidade com a sujeira que se encontra lá. Limpeza é igual à saúde, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Me honra com a parte, nobre vereador. Vereadora Thelma, parabéns pela sua fala, pela sua exposição e do vídeo. Só para relembrar que na sessão passada, este vereador apresentou um vídeo da cidade de Paulínia, quando realmente que lá já existe um projeto que está atendendo a população muito bem, principalmente na área central, com aquela implantação daquelas lixeiras, né, oculta, ou seja, é um sistema fácil, prático e basta ter disposição. Eu creio que o nosso centro da cidade já está carecendo de um projeto tipo esse que já existe lá em Paulínia. Parabéns. Conheço o projeto, é o mesmo projeto que tem em várias cidades da Europa, mas depende de um sistema de sucção, de uma instalação de canos que levem todo o lixo de uma maneira distante. Não tem odor, tudo. Mas nós estamos falando de coisa muito simples.
Coisa muito simples. Instalação de lixeiras, grandes lixeiras, existem caminhões que pegam esses containers e viram, tirando esse sistema desumano que é fazer os nossos coletores pegarem coisas, se cortarem e tudo mais. Me honra com a parte, nobre colega. A senhora está abordando um assunto extremamente importante. Eu gostaria só de informar que foram compradas os containers para colocar no calçadão. Só que a compra foi feita de maneira errada. À época, era o meu ex-aluno, que era chefe de gabinete, que estava tocando esse assunto. Depois, a Indurb se sentiu incapaz. A incapacidade foi tanta que, há 8 anos, eles não conseguem colocar containers para receber lixo aqui na cidade de Bauru. Bom, já vimos que o problema é antigo, são situações realmente recorrentes e é um vexame, porque realmente um container custa porcaria. Muito obrigado.